E agora, se me permitem, enfim, com a informalidade que toda esta cerimónia decorreu, vou então pedir ao Sr. Ministro que encerre os nossos trabalhos, não sem lhe expressar a minha mais profunda admiração intelectual e a minha gratidão. Chegou de Bruxelas, claro que é um pouco agora uma dos ónus do exercício da profissão, mas mesmo assim a sua abnegação daqui vir merece uma palavra muito especial de agradecimento. Muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos e sentem-se todos incluídos nesta saudação genérica e passo de imediato à matéria do que julgo poder dizer nesta circunstância. Eu reconheço que os tempos que vivemos na Europa são sombrios. Nesse diálogo entre luz e sombras é mais fácil ver sombras do que ver luz. Mas uma boa maneira de enfrentar tempos que parecem sombrios é recordar-nos de alguma luz que está para além deles. E eu, no que diz respeito à Europa, recordo sempre duas coisas, uma de cada perspectiva em que me situa. Do ponto de vista da Europa como tal, não me canso de recordar e de repetir que estes quase 60 anos de construção europeia representam um período mais longo de paz na Europa e representam a melhor combinação historicamente conhecida de democracia política, crescimento económico, política redistributiva e bem-estar social. E do ponto de vista euro-português, também não cesso de me recordar, e quero repetir, que os 30 anos da integração de Portugal na União Europeia representam o período mais longo de democracia e prosperidade em Portugal e que a alteração é qualitativamente impressionante. O INE acaba, aliás, de publicar um pequeno volume que reúne informação estatística sobre os 30 anos da integração europeia de Portugal e basta consultar essa informação estatística para perceber que muito progredimos. Nem tudo aquilo em que progredimos tem uma relação de causalidade direta com a nossa pertença à Europa, mas tudo teria sido mais lento, mais difícil e menos intenso se não fosse esse quadro de integração europeia. Nos dias de hoje, em Portugal ou fora de Portugal, mas em Portugal, vale a pena recordar que quando nós comparamos os anos 80 com os anos 2016 e olhamos, por exemplo, para o nosso produto interno bruto per capita, ele aumentou 3 vezes. Quando olhamos para a nossa taxa de mortalidade infantil, ela caiu 5 vezes. Quando nós olhamos para o nosso abandono escolar precoce, ele caiu 3 vezes. Quando nós olhamos para a nossa taxa de pré-escolarização aos 4 anos, ela aumentou em metade. E quando nós olhamos para o conjunto daqueles que têm pelo menos habilitações secundárias na população ativa, esse conjunto aumentou, mais que duplicou. E, portanto, é dessa perspectiva que eu me situo e é nessa perspectiva que eu procuro fazer um exercício e propor aqui um exercício sobre as nossas próprias responsabilidades hoje na Europa. Não podemos continuar numa atitude de paralisia ou ficarmos apenas pelas reflexões ou pelos lamentos. Temos uma circunstância europeia que pode ser caracterizada de 3 formas. A primeira, há aqui no ambiente, na moral pública e nas representações no espaço público, há aqui uma atmosfera que parece perigosamente a atmosfera dos anos 30 na Europa, que parece perigosamente a atmosfera entre as 2 guerras mundiais na Europa, e não podemos ignorá-lo. Temos uma sequência política no contexto europeu, começando daqui a 3 semanas, de resultados muito incertos. Teremos sucessivamente as eleições, a repetição das eleições presidenciais austríacas, o referendo na Itália, as eleições na Holanda, as eleições presidenciais em França, os desenvolvimentos
do processo do Brexit, a ativação formal do pedido de saída por parte do Reino Unido da União Europeia, e tudo isto culminará nas eleições legislativas de setembro próximo na Alemanha, e portanto temos aqui um ano político muito intenso e de resultados muito incertos. Temos também sinais muito preocupantes e contraditórios entre si relativamente aos mercados globais, sejam os mercados financeiros e de capitais, sejam mesmo os mercados de bens e de serviços e o comércio internacional. E, portanto, temos pela nossa frente um ano em relação ao qual o mínimo que nós podemos dizer é que é de desenlace incerto. Mas temos muitas decisões a tomar durante este ano, temos muitos prazos a correr durante este ano e, portanto, não podemos ter uma reação perante este ano de incerteza política semelhante àquela que costumamos ter no mar quando vem uma onda muito grande, aninhamos, esperamos que ela passe, não podemos aninhar e esperar que as coisas passem na Europa durante este ano. Nós temos um trabalho em curso, basta notar no seguinte: o relatório Mário Monti sobre a capacidade orçamental própria da União Europeia tem que ser apresentado neste inverno. É na próxima primavera que será apresentado o livro branco do Presidente da Comissão Europeia sobre o futuro da Europa. A consulta sobre o pilar europeu, sobre o pilar social da integração europeia termina em dezembro. O semestre europeu progride, ainda amanhã teremos mais uma daquelas sessões curiosas no quadro desse semestre europeu. Há dois processos em curso levantados pela Comissão Europeia relativamente a ameaças ao Estado de Direito em Estados-membros. Também convém seguir esses processos. A Estratégia Global para a Política Externa e de Segurança, que foi aprovada no princípio do verão, tem tido agora desenvolvimentos muito rápidos no que diz respeito à sua implementação no campo da segurança e da defesa. Temos em cima da mesa a questão do compacto das migrações e, em março, 23 de março, esperamos todos poder celebrar de forma positiva e otimista, em Roma, os 60 anos do Tratado Fundador da União Europeia. E, portanto, nesta incerteza, mas também nesta intensidade, eu julgo que a construção europeia precisa de ideias e precisa de propostas, mas precisa também de uma atitude que, do meu ponto de vista, devia ser uma atitude com duas componentes principais. A primeira componente é fazermos um esforço para olharmos ao mesmo tempo do ponto de vista dos cidadãos, do ponto de vista das instituições e também do ponto de vista dos problemas objetivos que defrontamos. Nem sempre o ponto de vista dos cidadãos, o ponto de vista das instituições e o ponto de vista da identificação analítica de problemas coincidem, e nessa descoincidência há muito a raiz, seja do populismo, quando o ponto de vista dos cidadãos é supostamente o único legítimo, seja das derivas autocráticas, que também são características da eurocracia, quando o ponto de vista das instituições é proclamado como o único critério legítimo de razão. E, portanto, julgo que a nossa atitude deve ter, em primeiro lugar, essa preocupação de procurar olhar ao mesmo tempo, a partir do ponto de vista dos cidadãos e do ponto de vista das instituições, sem esquecer, pelo menos nós, os cientistas profissionais, que nenhum destes pontos de vista esgota a realidade tal como ela é. E que, portanto, muitos dos problemas de percepção que nós temos hoje resultam da nossa incapacidade ou identificar analiticamente os problemas reais ou projetar comunicacionalmente essa identificação. E a segunda componente essencial da atitude que julgo que é necessária nos tempos de hoje na Europa é a vontade de fazer compromissos, a vontade de encontrar denominadores comuns, a vontade, portanto, de encontrar condições de execuibilidade para medidas. Porque eu sei fazer jeremíadas, com toda a razão, como aliás as originais a tinham, contra o momento unipolar da Alemanha, contra a opção dos contribuintes líquidos com uma visão moral da política europeia,
contra o sem sentido dos programas de hiper-austeridade, etc. Mas isso serve-me de pouco, ou não é bastante, se o meu propósito se for concretizar o que penso em ações. E se for concretizar o que penso ou o que desejo em ações, eu tenho que pôr como variável essencial do meu raciocínio também as condições de execuibilidade das medidas que proponho e, portanto, a necessidade de encontrar denominadores comuns ou compromissos entre nós que temos, isso não é mau, visões diferentes sobre o problema e visões diferentes sobre a solução para o problema. E, portanto, eu acho que uma atitude que, ao mesmo tempo, seja orientada para o compromisso e capaz de olhar para a realidade europeia da perspectiva das pessoas e das instituições ao mesmo tempo, será uma atitude que nos ajudará bastante. E, portanto, vou-me propor fazer em 5 minutos esse exercício. Olhando da perspectiva das pessoas, ou julgando que posso assim caracterizá-lo, julgo que nós estamos confrontados com 3 perguntas básicas e essenciais que por essa Europa fora as pessoas fazem. A primeira pergunta é: quem é que me protege? Quem é que garante a minha segurança? Seja contra os terroristas, seja contra a globalização desregulada, seja a favor do emprego que julgo que estou a perder, ou dos antagonistas novos que julgo que estão a perturbar o meu bem-estar. Como é que quem é que me protege, quem é que me assegura, quem é que me garante segurança? Essa parece-me ser uma pergunta recorrente nas nossas populações e nós não podemos apenas ignorar ou depreciar as respostas espontâneas que as populações às vezes dão a essa pergunta. Há uma segunda pergunta que é como mantenho o meu nível de rendimento, ou como é que os meus filhos mantêm o meu nível de rendimento, como é que eu seguro o meu bem-estar, como é que seguro o meu emprego, ou como é que posso perspectivar o futuro dos meus filhos ou dos meus netos, o seu emprego, o seu bem-estar, o seu rendimento, as suas condições de realização dos seus projetos de vida. Essa parece-me também uma pergunta inteiramente legítima e recorrente. E há uma terceira pergunta que julgo que também é uma pergunta central no espaço europeu e no espaço da cidadania europeia, que é como é que posso permanecer com as margens de liberdade, as condições de liberdade, as condições de participação e as condições de decisão que são próprias de uma democracia. Corremos, reconheço, algum risco de a terceira pergunta ser esmagada pelas 2 primeiras, mas creio que essa pergunta também está presente, essa terceira pergunta também está presente, designadamente quando as pessoas contestam o confisco do seu poder de decisão, que muitas vezes é feito pelas instituições europeias, ou que elas julgam lhe estar a ser feito pelas instituições europeias. Um confisco do seu poder de decisão direto, ou um confisco do seu poder de decisão por intermédio dos representantes que elegem para os parlamentos nacionais. Da perspectiva das instituições, se eu me considerar da perspectiva das instituições europeias, eu julgo que há 2 riscos essenciais que nós estamos a correr. O primeiro, o risco é de bloquear e de permanecer bloqueados processos de integração que iniciamos. E o bloqueamento desses processos de integração torna esses processos incompletos e, portanto, gera efeitos perversos, no sentido técnico de efeitos contrários àqueles que nós pretendíamos. O exemplo mais evidente disto hoje é o exemplo da União Económica e Monetária. Se nós não completarmos o processo de União Económica e Monetária, isto é, e se nem sequer completarmos o seu pilar de União Monetária propriamente dita, designadamente permanecendo com, na prática, um veto de um dos Estados-membros face a mecanismos de mutualização do risco em matéria de seguros de depósitos, se nós não completarmos esse processo, a zona monetária continuará nas condições a que os economistas dizem com
alguma graça, subótimas, e gerará efeitos perversos, isto é, efeitos contrários ao propósito do seu lançamento. Porque o propósito do seu lançamento era não só um propósito político, como era um propósito económico no ponto de vista da convergência, e a União Económica e Monetária, se não for completada, gerará efeitos assimétricos, que são, aliás, aqueles que nós já hoje podemos percepcionar. Esse é um risco que nós corremos. É um risco de bloqueamento de processos de integração que estão em curso e que, se não forem completados, gerarão efeitos perversos ou continuarão a gerar efeitos perversos. Julgo que as hesitações em matéria de União Económica e Monetária, designadamente na parte relativa à União Bancária e aos mercados de capitais, são um exemplo clássico e um exemplo claro deste risco. E corremos um outro risco, que é o risco da lógica da fuga para a frente. Designadamente, o risco de abrir mais gavetas para disfarçar que não conseguimos fechar a gaveta que, entretanto, abrimos. O exemplo mais recente é o exemplo do avanço em matéria de defesa e de segurança. Eu sou o primeiro a reconhecer a necessidade de avançar, mas sou também o primeiro, fui também dos primeiros a contestar as ideias que ocorreram e que tiveram o seu curso. Felizmente, grande parte delas terminaram também mal, para elas ideias, bem para nós, ideias tão peregrinas como a constituição imediata ou a prazo de um exército europeu, a aplicação à matéria de segurança e defesa, isto é, a matérias essenciais da soberania nacional, da mesma lógica de vigilância por Bruxelas do semestre europeu, com as duas palavras ditas mesmo assim, semestre europeu, ou a necessidade de introduzir, para além dos mecanismos de revisão da NATO, mecanismos de revisão próprios da União Europeia em matéria de, por exemplo, fiscalização e monitorização do investimento dos Estados-membros em despesa militar. O que eu quero dizer com isto não é que nós não precisamos de avanços noutros domínios. O que nós não precisamos é de lógicas de fuga para a frente. Se não conseguimos resolver as questões em matéria económica e monetária, vamos então abrir outros campos em matéria, por exemplo, de soberania. Julgo que esse não é o melhor procedimento e vejo nas instituições europeias ainda esse risco. O risco de responder à desafiliação crescente dos cidadãos e alguns insucessos eleitorais ou referendários do projeto europeu, com uma lógica de fuga para a frente, não me parece que essa seja a melhor maneira de enfrentar os problemas. E se agora me situar do ponto de vista da identificação analítica dos problemas reais que a União Europeia tem, julgo, sem nenhuma preocupação de exaustividade, que pelo menos 5 problemas reais que a União Europeia tem devem ser identificados. O primeiro é a ausência de impulso económico e limites evidentes à competitividade e aos fatores de competitividade europeus. Continuamos com taxas de crescimento muito anémicas, sobretudo tendo em conta que estamos a sair, que entre 2008 e 2012 vivemos um período a que nós próprios chamamos de grande recessão e desde então temos vivido primeiro um período a que nós próprios chamamos de grande estagnação e agora temos taxas de crescimento bem inferiores a 2%, na média da União Europeia. Há um segundo problema real que a Europa tem, que é o problema das suas assimetrias, das assimetrias designadamente na sua zona monetária, e o problema do sobreendividamento geral, quer público, quer privado, no conjunto da zona euro e no conjunto da União Europeia. Há um terceiro problema, que é um problema de insegurança, uma insegurança, aliás, que vem mais de dentro da Europa do que de fora, mas uma insegurança na qual os fatores externos e internos se combinam. Há um problema de regulação das migrações e da resposta social aos movimentos populacionais. Há um problema que deve ser identificado na dupla dimensão de migração propriamente dita e de integração de migrantes. E há, finalmente, um problema com o sistema político europeu e o processo político europeu. Seria uma grande ingenuidade
não identificar problemas sérios do ponto de vista da definição das instituições políticas, seja ao nível nacional, seja ao nível comunitário. E, portanto, nós precisamos de olhar para a perspectiva dos cidadãos do ponto de vista também dos problemas reais que a União tem e precisamos de olhar para a perspectiva das instituições sem nos esquecermos de quais são os problemas reais que não necessariamente coincidem com as percepções, com a percepção das instituições e sem nos esquecermos também do ponto de vista dos cidadãos. Se a nossa atitude for de olhar destes diferentes pontos de vista, mas procurar soluções execuíveis, soluções de compromissos, denominadores comuns, então eu julgo que nós devemos fazer várias propostas e gostaria de apresentar 5 das propostas que Portugal está em condições de fazer. A primeira é justamente uma proposta de linha geral de atuação, que eu definiria assim: consolidar a integração em vez de forçar novos domínios de integração. Julgo que é muito importante que nós todos, não é suspender o processo de integração, mas é saber que, neste momento, o nosso desafio principal é consolidar a integração europeia, designadamente aos olhos dos cidadãos europeus. A segunda proposta é que abandonemos o princípio geral, que aliás conduziu vários países, incluindo Portugal, o princípio geral que pode ser definido assim: em qualquer circunstância e a qualquer custo, o nosso país, qualquer que ele seja, em qualquer circunstância e a qualquer custo, o nosso país deve estar sempre no núcleo duro das sucessivas vagas de integração. Esta, aliás, foi uma linha política usada em Portugal, e bem, na primeira fase da integração, mas que nós não devemos usar agora. E quem diz Portugal, diz vários outros países como Portugal. Este princípio, que durante muito tempo foi um indiscutido, segundo o qual, para um país como Portugal, ou outros países de dimensão semelhante, o essencial era, qualquer que fosse o custo, qualquer que fosse o preço, estar sempre no núcleo duro de qualquer vaga de integração em qualquer domínio. E esse princípio não é um princípio que hoje seja produtivo na conjuntura e nas circunstâncias presentes. Terceira proposta é que, evidentemente que há muitas questões, é evidente, que as prioridades nunca podem ser transformadas numa só, também é evidente, mas devemos fazer um esforço de priorizar as coisas, de encontrar prioridades. Na minha opinião, e na opinião do governo a que pertenço, são hoje prioritárias 2 abordagens na zona euro e no conjunto da União Europeia. A primeira é uma abordagem à relação entre movimentos populacionais, sejam eles de migrantes, sejam de refugiados ou outros movimentos, sejam de mobilidade propriamente dita, à relação entre movimentos populacionais, integração social e segurança. Julgo que devemos olhar de frente para essa questão e que essa questão deve ser prioritária para nós. E a segunda abordagem que nos parece também prioritária é a abordagem à relação entre o mercado único europeu, zona monetária e finanças públicas. No que diz respeito à primeira abordagem, portanto, à relação entre movimentos populacionais, integração social e segurança, a proposta portuguesa pode ser definida assim: acompanhar as propostas genéricas que têm surgido no âmbito europeu, designadamente a necessidade de cooperar mais proximamente com os países de origem e de trânsito das migrações, isto é, tornar os parceiros norte-africanos da Europa, no Sahel e no Magreb, interlocutores essenciais de uma abordagem comum e, por outro lado, reforçar a vigilância
e a operacionalidade das fronteiras externas da União Europeia e rever o sistema de asilo para que Schengen possa ser preservado. Nenhuma dúvida sobre a adesão portuguesa a estas duas propostas que já têm sido consubstanciadas em decisões europeias e há trabalho em curso neste sentido. Não é possível segurar Schengen sem assegurar as fronteiras externas de Schengen e não é possível regular as migrações sem trabalhar com os países de origem e de trânsito das migrações. Mas nós acrescentamos em Bratislava e continuaremos a acrescentar uma proposta a estas duas correntes de decisão. E a nossa proposta é pura e simplesmente esta, de lançamento de um grande programa europeu que combine intervenções de requalificação urbana e intervenções de integração social. Nós não podemos continuar a ignorar que é na banlieue de Paris, é no centro de Bruxelas e de muitas outras áreas urbanas europeias, no sul de França, no centro de França, no sul do Reino Unido, em Espanha, em virtualmente todos os países da União, que se geram hoje os fatores mais críticos de insegurança e os fatores mais ameaçadores para a nossa vida comum, para a nossa possibilidade de continuarmos a frequentar esplanadas, ir a concertos, andar em transportes públicos ou fazer compras em mercados. E, portanto, nós precisamos de intervir nesta área, percebendo que temos de combinar os instrumentos próprios de segurança interna, os instrumentos próprios de intelligence e também os instrumentos próprios de inclusão social, de integração social, desenhando um programa que ao mesmo tempo possa criar produto e criar emprego e enfrentar fatores de exclusão que são hoje muito nítidos, em particular nas nossas áreas urbanas e suburbanas. Aliás, Portugal, quando apresentou essa proposta, disse mesmo, e esse programa deve-se começar mesmo por Bruxelas e por Paris. Nós não estamos a pedir interessadamente, não estamos a sugerir que a União Europeia olhe para as questões da segurança também, como aliás é sua nobre tradição, do ponto de vista da economia urbana e do ponto de vista da integração social. Quanto à segunda relação, a relação entre mercado único, zona monetária e finanças públicas, e para terminar, a nossa ideia é que esta é uma discussão que pode ser muito facilmente inquinada por percepções erradas ou até por juízos de intenções. Todos nós sabemos, todos nós temos experiência de discutindo, por exemplo, com alguns dos nossos amigos, repito, amigos de outras paragens europeias, a questão da solidariedade. Eles por vezes nos dizem, não, o que vocês querem é uma Europa das transferências, mais esforço dos contribuintes líquidos sobre os outros. E é preciso evitar inquinar a discussão com discussões sobre quem é que é disciplinado ou indisciplinado do ponto de vista orçamental, quem é que quer ou não beneficiar das transferências dos outros, ou quem é que quer ou não continuar nos maus caminhos da moral pública, quaisquer que eles sejam. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que há condições na Europa neste ano, incerto mas urgente, para avançar na criação de uma capacidade orçamental própria da zona euro. E, mais uma vez, a criação de uma capacidade orçamental própria da zona euro não tem de significar mais transferências dos contribuintes líquidos para uma dotação comum, porque pode-se criar e deve-se criar essa capacidade orçamental própria da zona euro a partir de fontes de financiamento específicos. Ou as taxas sobre transações financeiras, que aliás estão em discussão, há um grupo de países a que Portugal lidera, que Portugal pertence, que lidera essa discussão no âmbito da União Europeia e, aliás, podemos encontrar fontes de financiamento para a capacidade orçamental própria que a zona euro precisa.
podemos encontrar fontes de financiamento que ao mesmo tempo sejam incentivos económicos à regulação dos mercados financeiros, incentivos económicos ao desvio de capitais para a economia produtiva ou incentivos económicos a uma economia mais verde ou mais limpa. Agora, há uma verdade que me parece insufismável. Não é possível responder a choques externos, designadamente este que está a ocorrer, sem que nós, como zona monetária, tenhamos uma capacidade mínima para o fazer. A segunda área em que nós podemos avançar em paralelo é criar instrumentos de apoio ao investimento, através, por exemplo, de uma metamorfose do plano Juncker, mas com muito maior alcance e muito maior voluntarismo económico. Voluntarismo é um termo errado, com muito maior direção económica, porque precisamos de criar instrumentos de apoio ao investimento, público e privado, mas público também, que podem e devem ser sujeitos a condicionalidade. A condicionalidade não é um mal em si. O que é mal é uma discussão distorcida da condicionalidade. Nós temos que vincular a condicionalidade que nós precisamos para criar instrumentos de apoio ao investimento que vários dos países precisam de fazer. Precisamos de criar instrumentos de condicionalidade ligados à economia. E ligados à necessidade de a Europa ou os países candidatos realizarem reformas nos fatores de competitividade que têm sentido no campo europeu. E isso não é, perdoem-me os meus amigos que pensam o contrário, não é nada conforme com as teorias da suposta desvalorização interna, isto é conforme com investimentos e incentivos para reformas e mudanças do ponto de vista do sistema de qualificação e formação profissional, do ponto de vista do sistema de inovação e do ponto de vista da produção de bens e de serviços e não apenas da especulação sobre a produção de bens e serviços. Sem instrumentos que favoreçam a convergência, a União Económica e Monetária não será possível, será canhestra e terá como resultado aumentar a assimetria entre as economias em vez de reduzi-la, como é seu propósito. E, finalmente, uma proposta, aliás, muito atual, é avançarmos. Vamos ver o que diz o relatório Monti, vamos ver depois o que sugere o livro branco do Presidente Juncker, mas é preciso avançar na revisão do modelo de governação económica da União Económica e Monetária. A lógica da governação económica deve ser uma lógica de incentivo e de desincentivo e não uma lógica de punição moral. Porque a punição moral não faz nenhum sentido em matéria económica. Quando nós discutimos, aliás, os nossos problemas morais, quando discutimos os nossos vícios e as nossas virtudes recíprocas, o resultado inelutável, seja uma discussão conjugal, seja uma discussão entre países ou entre religiões, é descobrirmos que estamos ambos cheios de vícios e ambos cheios de virtudes, e que normalmente as nossas virtudes consideramos-las ser os vícios nos outros e os vícios nos outros consideramos ser as nossas virtudes. Portanto, temos que abandonar essa lógica de vigilância moral, que é uma lógica demasiado presente no atual modelo de governação económica e na maneira como o semestre europeu tem sido aplicado, e precisamos sim de um semestre europeu ou algo semelhante a isso, quer dizer, um quadro de referência comum para os países que fazem parte da União Económica e Monetária, mas um quadro de incentivos e desincentivos económicos e não de comparação moral entre nós. São propostas que me parecem terem condições de execuibilidade, porque nenhuma delas obriga nenhum de nós a tirar o fantasma que tenha do seu armário. Pode continuar lá. Obrigado.